Livro de hoje, Amós. Amós, um profeta interessantíssimo, um livro interessantíssimo. E já vou adiantar a matéria desde já. O profeta Amós e o seu livro, ele revela, confronta a injustiça social. E quando você lê o livro todo de Amós, se você tiver a chance, se você não leu durante a semana, mas tiver a chance, leia de hoje para amanhã, ou quem sabe até depois de amanhã, você pode ler de uma vez só, você vai sentir lendo um recado para hoje. Você vai encontrar realidades de hoje, de tanto tempo, e que parece aos nossos olhos que não tem solução. De tanto tempo que vem e chega até nós hoje, parece que não tem solução. Quando a gente olha para a desigualdade social, quando nós olhamos para as injustiças sociais, quando a gente olha para o nosso país, a gente não precisa nem olhar para os nossos vizinhos, mas olhando para o nosso país, andando um pouco na nossa cidade, passando de um bairro a outro, a gente precisa ficar impactado. A gente precisa ficar indignado com algumas coisas. A gente precisa olhar e falar assim, mas não é possível que ninguém faz nada. Não é possível que ninguém olha para o direito do necessitado. Não é possível que ninguém faz alguma coisa em favor dessa pessoa. E eu não vou nem entrar em detalhes maiores, porque o papel aqui, nesse tempo, não é denunciar a falha ou a fraqueza desse ou daquele grupo, mas é reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer que nós precisamos e podemos fazer mais. Convido você para abrir então sua Bíblia comigo em Amós, no capítulo 1. Por enquanto eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Amós, uma moralidade subvertida, e a gente vai ver por que isso. Amós 1, versículos 1 e 2, que já trazem bastante coisa para nós e são a introdução para a nossa aula de hoje. Diz assim, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Só que a introdução do livro, depois nós temos os 9 capítulos. Nos 9 capítulos nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o título do livro. Amós significa fardo ou carregador de fardos, e o livro contém muitos fardos de julgamento ou de calamidades que o profeta transmitiu a Israel. O profeta traz para Israel profecias que são verdadeiros fardos, realidades que se cumpriram sobre Israel, que foram peso para Israel. Então o nome dele já é um prenúncio do que estaria por vir. O autor do livro é o próprio Amós. E aí nós temos algumas coisas acerca desse autor. Primeiro o texto conta para nós que ele nasceu em Tecoa, uma pequena aldeia a uns 8 quilômetros ao sul de Belém. Era um homem de negócios interessante, ele era fazendeiro, era pregador. Embora ele não fosse um profeta treinado para isso, para ser pregador, da escola de profetas, não era filho de profeta, ele acabou exercendo essa função por chamado de Deus. E ele se ocupava com a criação de gado e plantação de frutas. A gente vê isso no versículo 1 do capítulo 1 e também no capítulo 7, 14, que nós vamos ler mais daqui um pouco. Você já vai aguardando essas informações. Era alguém que vivia da terra, mas era alguém que era dono da terra. Ele não era apenas funcionário, trabalhador. É interessante, é bom dizer desde já, que Amós ele não era pastor de ovelhas. Ele era criador. Por isso, tem uma palavra aqui em Amós que aparece só aqui em toda a Bíblia. Diz que ele é boieiro. Alguém que possui, não alguém que toca as ovelhas, que conduz as ovelhas. Não, ele era possuidor. Quem sabe alguém que fazia as ovelhas se reproduzirem, comercializava, viajava e por causa disso
conhecia também muitas coisas e conhecia muitas terras. Amós é de Judá, não de Israel. Ele é do reino do sul, não do reino do norte. E Deus o chama do reino do sul de Judá para profetizar em Israel, no reino do norte. Apesar da simplicidade de Amós e da forma como ele se expressa, o livro é considerado um clássico. Algumas formas de construção do livro, ele é construído de um jeito bem clássico, de um jeito bastante elaborado. Ele era um homem da lavoura, e a gente vê isso pelas expressões comuns que ele usa. Ele fala de, deixa eu mudar aqui, de lavrar a terra. Ele fala de pomar, de vinhas, de ceifa, de gafanhotos, etc. Ele fala de coisas da terra, do dia a dia. Ele tem uma linguagem parecida com a do profeta Elias, que também era um homem da terra. Interessante isso. Tinha um profundo senso de justiça social e coragem nos confrontos. A gente vai ver isso, o livro revela isso para nós. Como Jonas, que o precedeu, Amós foi um profeta missionário. Como eu disse, ele sai de Judá, vai para Israel, lembrando que o reino já era dividido, ele vivia num reino e ele vai profetizar em outro reino. Estava perfeitamente a par dos acontecimentos sociais e nacionais, provavelmente por ir sempre ao norte para comercializar os seus produtos. Então ele sabia bem como as coisas estavam lá. Também é verdade que ele morava perto da fronteira. Tecoa fazia quase fronteira com Israel e ele sabia muito bem como as coisas andavam lá e como as coisas estavam em Judá. Data em que foi escrito o livro. O livro foi escrito em 760 a.C. aproximadamente. Algumas coisas interessantes aqui. Estavam reinando concomitantemente, cada um no seu reino, Jeroboão II em Israel e Uzias em Judá. E aqui é interessante que um ponto seguro para a datação do livro é dado pela menção no versículo 1, que fala do grande terremoto, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto foi tão sentido, tão conhecido, que 200 anos depois, ele ainda é lembrado, ele ainda é citado em Zacarias. Quando fala que 2 anos antes do terremoto, escavações arqueológicas em Azor e em Samaria levam a datar essa catástrofe na primeira metade do século VIII, em torno dos anos 760. Então, assim, tem uma certa precisão. A data é muito próxima, a data do livro e da sua descrição. Agora, é interessante aqui o cenário geográfico, onde Amós estava localizado e o que estava em torno dele, para a gente entender a importância dele e a sua ação. Ele vivia a 7 quilômetros ao sul de Jerusalém, nas altas colinas de Judá, perto da estrada que ia de Jerusalém a Hebrom e Berseba. Betel, onde ele foi profetizar, localizava-se cerca de 35 quilômetros ao norte de Tecoa e a 3 quilômetros ao norte dos limites de Judá, ou seja, estava tudo muito perto. Era o principal santuário de Israel, Belém, lugar da moradia do sumo sacerdote, que nós vamos ver também, enquanto a residência real de Jeroboão II ficava em Samaria, cerca de 40 quilômetros também ao norte. Aqui situação geográfica, onde ele estava, de onde ele saiu, para onde ele foi. Agora um contexto histórico. Primeiro, politicamente falando. Trata-se de uma época de prosperidade no Reino do Norte. Depois de Salomão, essa foi a época mais próspera, mais rica e de mais paz, de maior calmaria, maior tranquilidade, tanto para Israel quanto para Judá. Já antes de Jeroboão II, tinham sido reconquistadas as cidades da Transjordânia, tomadas por Damasco. Isso está lá em 2 Reis 13, a gente vê isso. E também sob Jeroboão II, as fronteiras foram alargadas, eles foram conquistando mais espaço, foram ampliando a sua terra, desde Amate até o Mar Morto. Isso está lá em 2 Reis 14. Nacionalmente, os reinos de Judá e Israel viviam em paz. Lembrando que Judá e Israel eles tiveram períodos assim de grandes e intensas lutas. Eles já tinham lutado entre si, e sobre o reinado de Jeoás, cerca de 30 anos antes, Israel quase destruiu Jerusalém. O rei na época era Amazias, e esse foi levado cativo. Foi um período conhecido como Idade de Ouro. Porque para ambos os reinos, logo no capítulo 6, versículo 1, tem uma expressão interessante. Diz que eles viviam
à vontade em Sião. Ou seja, para dizer que eles viviam em paz, tranquilidade, eram abastados, a ideia de julgamento ou de um colapso nacional estava longe do pensamento deles. Ninguém imaginava que Deus fosse pesar a mão sobre eles, que alguma coisa de ruim fosse acontecer, porque estava tudo tão em ordem, tudo tão bem, estava tudo tão ajustado, eles conviviam bem, eram prósperos, ricos. Ninguém imaginava que alguma desordem podia acontecer, uma desordem política, ou assassínios pudessem estremecer o país e acabar jogando-os para a destruição. Ninguém imaginava isso. Estava tudo tão em ordem. Será que a gente está falando de uma coisa muito longe de nós? Será que essa realidade está tão distante de nós? Ou parece que a gente está narrando nossos dias há 6 meses atrás, há 8 meses atrás? Quem sabe de algumas nações conhecidas por nós viveram essa realidade, parecia assim: nós estamos muito tranquilos, nada nos abala, nós estamos abastados, temos saúde, estamos em paz. Era o que eles imaginavam. Economicamente falando, o comércio bem desenvolvido, Amós 8 conta isso para nós, capítulo 8, versículo 4 a 8. Muita riqueza para o país, pelo comércio, pelas conquistas, eles cresceram. E isso aparece, a gente percebe isso em Amós 3, quando fala da construção do palácio. E também nas cerimônias suntuosas que eles realizavam em Amós 5. Era tudo muito pomposo, tudo de sobra. No entanto, e aqui começa, as desigualdades sociais aumentavam cada dia mais, e Amós vai confrontando isso. Capítulo 2 ele fala disso, capítulo 4, 5, 6, ele vai expondo essa desigualdade entre os ricos e os pobres. O bem-estar que eles atribuíam, a bênção de Yahvé, de Deus, né? Se nós estamos bem, é porque Deus está nos abençoando, leva a esperar que Deus se manifeste em favor deles. Então as coisas estão indo bem, tem trabalho, ninguém está doente em casa, estamos em paz, os negócios estão indo bem, nós temos a bênção de Deus. Você nunca pensou isso? Ou você não conhece gente que pensa isso ou já pensou isso? Não tem nada de errado na minha vida porque está tudo dando tão certo. Está indo tudo tão bem, então nós estamos ajustados. Mas não é verdade. Amós ele vem exatamente para confrontar isso, para desmentir essa ideia que eles tinham. Eles estavam sim enriquecendo, viviam um período de paz, mas Amós vem exatamente para confrontá-los de que isso não ia durar muito tempo, porque eles estavam vivendo contra a vontade do Senhor, vivendo contra espiritualmente e vivendo contra também em sociedade. Cenário religioso, e aqui eu vou falar um pouco melhor sobre isso. No tempo de Amós, o sistema de adoração, olha que interessante, o sistema de adoração do bezerro de ouro em Betel, que foi instituído em Israel, já durava 170 anos. Mas embora a adoração a Baal tivesse sido expurgada da terra por Jeú em 841, a adoração do bezerro ainda continuava por razões políticas. Então, por questões políticas, permanecia ali a adoração ao bezerro. O sumo sacerdote nesse tempo, em Israel, era Amazias, da classe leiga, também não era profeta de profissão, de escola, mas provavelmente nomeado pelo rei, tinha lá a sua função. Moralmente, a nação estava corrompida tanto interna quanto externamente. A classe nobre era rica, muito rica, mas perversa. A classe nobre foi se enriquecendo cada vez mais e se pervertendo cada vez mais. Gente, não pensa no Brasil agora, ok? Vamos focar aqui em Amós. Vamos pensar só em Israel nesse tempo. Profetas e sacerdotes, eles também viviam a serviço de seus próprios interesses. Como Amazias. Servia ali como profeta, mas era para o seu interesse como sacerdote. Injustiça social era o que tinha de sobra. Os poderosos tinham sempre razão, estavam sempre certos, julgavam para eles mesmos, usurpavam os pobres, viviam na suntuosidade e no vício, e em tudo a nação era pagã, com exceção do nome, que era Israel. Mas era uma nação extremamente pagã.
Amós, ele atribui essa corrupção ao rei e também ao sacerdote. Ele vai confrontar esses dois, capítulo 7, já nós vamos ler alguns versículos para falar sobre isso. Ele vai lá e confronta esses dois. Por isso, ele declara que a casa dos dois, tanto do rei Jeroboão II, como de Amazias, o sacerdote, as casas seriam destruídas pela espada. A profecia é terrível, é terrível. Não é nem um pouco boa, nem um pouco agradável, ela é chocante mesmo, a gente vai ler já. É evidente que a ocorrência do terremoto, que está descrito lá no capítulo 8, de 8 a 9, ele prevê esse terremoto que no início do livro a gente vê que ele já tinha acontecido. Talvez isso tenha levado ele a escrever inclusive o livro, a registrar isso, porque o fato de ter acontecido esse terremoto que abalou estruturas, não mexeu com a vida social do povo, não mudou a fé do povo, não mudou as estruturas religiosas que eles viviam. Eles continuaram vivendo em pecado, eles continuaram se distanciando do Senhor. E eu fico pensando, essas tragédias, esses fenômenos naturais, eles deveriam aproximar todas as pessoas de Deus. Você concorda comigo? As pessoas deviam pedir socorro para Deus, deviam reconhecer suas falhas, seus pecados, as calamidades, deviam aproximar as pessoas dos desastres naturais. Mas não foi suficiente para convencer Israel do seu erro, do seu pecado, nem os seus governantes, nem os líderes religiosos. E infelizmente, é isso que a gente vê nos nossos dias também. Você concorda comigo? 127 mil mortos no Brasil? Eu já perdi a conta, quantos no mundo? Quantos no mundo? Faz tempo que eu não vejo lá quantos no total. Mas a gente ainda encontra pessoas que mesmo vindo o desastre, a tragédia, ainda querem tirar proveito disso. Gente, Amós é um livro que foi escrito hoje, né? Profecias que falam de coisas de hoje. Objetivo do livro. Propósitos do livro ser escrito, o que estava na mente, no coração de Amós, quando ele registra as profecias que Deus dá. O objetivo da profecia era soar a trombeta, despertar o povo, avisar a liderança e a aristocracia de Israel do iminente julgamento de Deus sobre a nação. Deus ia julgar, ele não ia deixar impune os pecados e os erros cometidos sobre o povo. Essa demonstração ela não visava tanto as falhas religiosas, interessante, começa pelas falhas religiosas, mas parece que o ápice é a corrupção espiritual, moral e social. Parece que a última gota é isso, a impressão que a gente tem lendo o livro de Amós. A nação estava prestes a ser destruída em virtude das injustiças sociais que eles praticavam, que a aristocracia praticava contra os pobres e fracos, porque Deus é um Deus de justiça, e Ele estava para mostrar isso. Eu sou um Deus que julgo. Então o livro de Amós ele começa, Amós revela aqui o que Deus ia fazer com as nações vizinhas a Israel. Talvez aqueles ouvintes, enquanto ele falava sobre as nações vizinhas e como elas fizeram mal para Israel, talvez o povo até sorrisse. Sabe aquele sorrisinho de lado? De alegria, de quem está pensando assim, bem feito, eles merecem mesmo castigo. E Amós vai falando dos vizinhos um por um. Quando vê, Amós chega e fala de Judá, que Judá também sofreria o castigo, o dano do Senhor. E aí, inesperadamente, Amós fala de Israel, como Deus ia pesar a mão sobre eles e executar o juízo sobre eles. Oséias, ele foi o pregador do amor divino, Amós, o pregador da justiça. Chegou a hora agora de Deus fazer justiça. Agora nós vamos ler Amós 7, versículos 10 a 17. Se você quiser acompanhar comigo aí na projeção, fica à vontade. Se não quiser abrir na sua Bíblia e deixar marcado aí. O tema agora é Amós profeta. Nós identificamos Amós como profeta, sim. Mas nesse trecho, ele não aceita ser chamado de profeta.
Ele diz, não, eu não sou profeta. Nós vamos ver por quê. O que acontece aqui? Versículos 10 a 17, esses 8 versículos, diz assim. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, pausa, deixa eu dizer uma coisa. Amazias estava sendo confrontado, Jeroboão também, pelas palavras que Deus estava mandando por Amós. E aí, debaixo dessa confrontação tão grande, Amazias fala, opa, peraí, ele vai falar com o rei. E ele manda dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Chegou a hora de Deus fazer justiça contra o rei, instituição política, governo, contra os falsos líderes religiosos. Deus vai pesar a mão, é isso que Deus está dizendo que faria e fez contra Israel. Amós ele entrega a profecia a Amazias, ao povo, e Amazias intervém. Ele diz, não Amós, aqui você não pode profetizar não. Aqui em Betel você não pode, porque você é de Judá, você não é daqui. Então Amós não estava ligado àquele santuário, foi o argumento que Amazias usou. Você não está ligado a esse santuário, você é de outro. Vai lá falar para a sua turma, vai lá para o seu povo, aqui quem manda sou eu. E Amós ele responde, ele diz o seguinte, eu não estou debaixo dessa autoridade, eu não preciso dessa autoridade para pregar aqui, porque a minha autoridade não vem de uma função institucional, eu não possuo essa função, aliás, não é nem por minha iniciativa, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Eu não sou filho de profeta, eu não sou da escola de profeta, mas Deus me mandou. O seu ministério, por consequência, ele é transitório. Por isso, a fala de Amazias, vai lá, vai profetizar em Judá, não servia, porque ele foi chamado apenas para profetizar em Israel. Ele diz, eu não posso profetizar em Judá, Deus me mandou profetizar aqui, o recado que eu tenho para dar é aqui e é para vocês. Então os argumentos de Amazias acabaram, Amós entrega o seu recado, e então depois ele é expulso de lá. Algumas contribuições importantes do livro de Amós, a primeira delas, a injustiça social. A ênfase, aliás, na justiça social, né? O confronto que ele faz aqui. Nenhum profeta clamou contra a injustiça com mais veemência do que Amós. Fica muito claro no seu livro. O versículo-chave do livro acabou se tornando um clássico da justiça. É o versículo 5, capítulo 5, versículo 24. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Vai haver juízo e justiça. Isso vai acontecer. Apesar da sua cruzada ter sido realizada em Betel, santuário da adoração do bezerro, Amós ele praticamente não mencionou esse pecado. Ele não trata esse pecado do bezerro de ouro. Ele não fala sobre isso. Ele aponta outros erros, outros pecados, ele confronta a nação, mas ele pouco fala da questão do bezerro. Interessante isso, né?
Ele fala da violação dos direitos humanos, da exploração dos pobres, da ira de Deus contra esse tipo de pecado. Ele enfatizou a grande preocupação divina pela moral. O ritual sem justiça não é religião divina, mas é um desvio de caráter extremamente perigoso. Ritual sem justiça é desvio de caráter extremamente perigoso. O profeta ele enfatizou que qualquer nação, quando ela viola os conceitos morais e sociais divinos, ela se entrega à exploração do pobre. Ela está fadada à destruição. Nação assim está fadada à destruição. Está lá no capítulo 1. Ele aparece de novo depois no capítulo 2, capítulo 5. Amós fala isso várias vezes. As injustiças dos poderosos levam os mais pobres à extrema pobreza. Amós 2, de 6 a 8. Quando aqueles que têm autoridade, aqueles que têm um governo e aqueles que têm os recursos são injustos, eles levam os pobres a uma pobreza ainda maior, a extrema pobreza. Essa situação ela é ainda mais saliente e ressaltada diante da ostentação do luxo, que ele confronta em Amós 6. Esse bem-estar, amparado pela antiga teoria da retribuição, vou fazer uma pausa aqui. O livro de Jó é uma explanação longa sobre a teoria da retribuição. Quando os amigos de Jó confrontam Jó, eles confrontam numa coisa que inclusive Jó acreditava, que quando tudo vai bem é porque Deus está abençoando, mas se não vai bem é porque existe algum pecado, e Jó é confrontado por isso. E aí ele aprende que essa teoria está equivocada, mas os amigos deles acreditavam nisso. Interpretavam a riqueza como bênção de Deus e a pobreza como resultado do pecado. Era assim que eles acreditavam. Isso dava aos abastados, aos ricos, a falsa segurança de que nenhum mal os atingiria. Porque se eles estavam ricos, abastados, é porque eles estavam bem com Deus. Deu para entender? Longe de nós isso, longe do nosso tempo, longe de alguns grupos religiosos hoje, que entendem que estar bem com Deus necessariamente é estar bem financeiramente, é estar bem de saúde e não ter doença alguma. Está tão perto da gente, não é verdade? Contra isso, o profeta diz o seguinte: importa fazer o bem e não o mal. Só assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como vocês afirmam. Amós 5, versículo 14. Com essa mentalidade que eles tinham, quem espera uma manifestação de glória da parte de Deus, o que vai acontecer será o contrário. Não vai provar da glória de Deus. Para esses, a vinda do Senhor será uma terrível punição. Como diz Amós 5, 18 a 20. O dia do Senhor será trevas e não luz. Para esses, será trevas e não luz. Amós também fala de um resto que pode ser poupado. Amós 3:12, 5:3 e depois 9:8. Aqueles que ouvindo a sua palavra, saírem da sua falsa segurança. Ufa, existe possibilidade. Aqueles que ouvindo a proclamação, ouvindo a pregação, isso vem a nós até hoje, aqueles que se arrependerem, aqueles que reconhecerem as suas injustiças, o seu pecado, ufa, tem esperança. Existe a possibilidade sim. Um destaque interessante também é como Amós ele organiza as profecias. Nenhuma profecia é tão bem estruturada como a de Amós. Essa mensagem ela se desenvolve do geral para o particular, como eu disse, começa nos países vizinhos, chega em Judá e aí então entra em Israel. E aí chama a atenção do povo para a necessidade desse julgamento. Eles precisariam ser julgados. Os capítulos 1 e 2, eles são entrecortados 8 vezes pela expressão assim diz o Senhor. Amós organiza a profecia desse jeito, assim diz o Senhor, que serve para dividir as suas mensagens. Tem 8 divisões. Os capítulos 3 a 5 usam 3 vezes a frase introdutória, ouve a palavra. Ouve a palavra.
Do 7 e 8, apresentam as visões com a expressão, o Senhor Jeová assim me fez ver. Para falar das visões, porque ele tem visões acerca do povo, de como Deus pesaria a mão sobre eles. Aqui é um esclarecimento importante, eu já falei rapidinho, mas vou falar um pouco mais detalhado aqui sobre o dia do Senhor, que está no versículo 18 do capítulo 5. Como Joel tinha feito 60 anos antes, Amós ele enfatizou o dia vindouro do Senhor. Só que Joel fala do dia do Senhor como um dia bom. Aqui Amós apresenta como um dia de trevas e não de luz. Olha o que ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Para quem que ele está falando isso? Para aqueles que vivem em pecado, aqueles que ignoram a verdade de Deus e aqueles que vivem a injustiça social. Então o julgamento ele destruiria não só os pagãos, o que Israel poderia até aplaudir, né? Mas também os pecadores israelitas. Esse era um esclarecimento importante demais para todos eles, já que eles interpretavam a aliança com o Senhor como uma espécie de imunização contra a calamidade ou julgamentos, conforme Joel 3. Eu sou de Deus, Deus me escolheu, então eu estou imune a isso tudo, as coisas estão indo bem. Mais uma vez, parece que nós estamos falando nos nossos dias. Para Belém, Amós, o profeta, era um intruso, que foi lá sacudir com a revelação de que o Senhor não é um Deus parcial, que se deixa influenciar pelas pessoas, ao contrário, é um Deus que vai executar a justiça. Ele julga a desumanidade, ele julga a injustiça social, ele julga a corrupção religiosa, onde quer que se encontre, seja na estrutura que for, seja onde for. Não é porque é uma estrutura religiosa que está isenta disso. Seja o governo que for, Deus vai julgar. Os religiosos pecadores, por terem um conhecimento maior, certamente também serão mais cobrados. Haverá um rigor maior para eles, porque eles tiveram maior conhecimento e ainda assim fizeram errado e foram injustos. Só que o livro não termina nesse clima. Ele reserva alguns versículos para a possibilidade do perdão divino. Pertence à mensagem do livro a possibilidade de que o juízo anunciado seja revogado. Uma coisa interessante, que o livro ele tem exortações, Amós traz exortações, supõe que a expectativa então é de que o povo mude. Tem a exortação, você espera que a pessoa mude. Tem a disciplina, você avisa o que vai acontecer e você espera que a pessoa mude. Geralmente em criança a gente pode observar esse tipo de padrão de conduta, de que você dá a orientação da consequência daquilo e a criança ainda tenta experimentar. Primeiro para ver se vai acontecer mesmo e segundo se você tem palavra. Quem é pai ou mãe sabe o que eu estou dizendo. Se você vai fazer o que você disse que faria. É isso que acontece. Existe a possibilidade do perdão para quem se arrepende, para quem volta atrás. Só que nas duas primeiras visões, Amós ele intercede pelo povo. Está lá em Amós 7. E Deus não realiza o juízo previsto. Ele clama e Deus não pesa a mão, não realiza o juízo. Só que a intercessão do profeta nessas visões agora, iniciais, ela acaba desaparecendo. Porque depois na terceira, na subsequente, acaba culminando com a destruição de Israel. É como se dissesse assim, olha, eu ouvi o seu clamor, mas agora eu vou pesar a mão. É verdade que o profeta esperava, tinha alguma esperança de mudança no povo, com isso que Deus mudasse o juízo dele, mas diante da dureza do coração do povo, essa expectativa foi embora e acabou vindo, sim, o juízo de Deus. Foi uma coisa bem contundente para aquela geração, eles provaram do que Deus havia prometido. No conjunto do escrito, as palavras que fecham o livro, versículos 11 a 15,
abre um horizonte de restauração para além do juízo. Fica uma possibilidade. A última palavra de Deus é uma grande promessa salvífica. É Deus quem promete restaurar o povo. Ultrapassa o mal que pudesse ocorrer. Deus diz assim: eu vou restaurar vocês. Mas primeiro, vocês vão sofrer o dano, vão sentir o peso da minha mão. Cristologia de Amós, partindo para quase o final. Capítulo 9, versículos 11 a 15, quando a gente encontra aqui algumas alusões a Jesus, ao Messias. As contribuições messiânicas do livro, elas são reservadas para esses últimos versículos, que descrevem a futura restauração de Israel. Olha que interessante. É para a futura restauração de Israel e chega até nós hoje também. Primeiro, o tabernáculo caído de Davi será levantado, está no versículo 11, e um reconhecimento de que a casa de Davi cairia e seria mais tarde levantada para possuir todas as nações. O levantamento do tabernáculo davídico significava um novo estabelecimento do trono para que a justiça e a benignidade fossem praticadas, conforme Isaías 16:5, o que sugere o aparecimento do Messias. Isso nos inclui. Segunda característica aqui, da cristologia de Amós, é que naquele dia o Senhor, o Messias, restaurará Israel do cativeiro, reconstruirá para sempre as cidades e fará um plantio a fim de gozar da colheita. Todo o texto foi escrito com a ênfase no Senhor na primeira pessoa e no futuro. Eu farei. Como o julgamento vai ser orquestrado pelo próprio Senhor, da mesma forma Ele vai cuidar pessoalmente da reconstrução. Ele diz: olha, eu vou levar vocês. Chegou num ponto que vocês vão provar do dano, o pecado espiritual, o pecado moral, o pecado do governo, o pecado da religião e a injustiça social é tão grande que vocês vão provar de serem levados da terra. Vocês vão ser retirados daqui, vocês vão sofrer a dor de saírem daqui. Mas um dia eu vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar vocês. E eu fiz questão de trazer aqui um Amós para hoje, lições para hoje. A mensagem de Amós, ela questiona fortemente todas as estruturas injustas causadas pelos responsáveis pela ordem social e por quem detém algum poder. A corrupção e o luxo, ao lado da grande pobreza e miséria, clamam aos céus. Deus não está com os olhos vendados. Deus, Ele vê. Ele conhece a pobreza, a miséria e a injustiça. O culto a Deus, realizado pelos causadores desse estado de coisas, é vazio e sem sentido. Diante disso, tanto maior valor tem um anúncio profético, que obediente à palavra de Deus, desvenda a gravidade da situação e anuncia a ordem dada por Deus. Deus é o Criador, Todo-Poderoso, e Ele não vai deixar subsistir para sempre a injustiça. A injustiça vai acabar. Ele vai executar o juízo. Ele vai levar o seu plano até o final. Ele vai cumprir as suas promessas. Ele vai pôr a mão e Ele vai cuidar dos menos providos. Ele vai cuidar daqueles que prezam e zelam pela justiça. Daqueles que querem o bem do outro, o bem do próximo. Aqueles que olham para o necessitado com um coração gracioso, misericordioso. E aqueles que sofrem também serão consolados pelo Senhor. Deus olha por cada um. E Ele sabe onde nós estamos nessa história, onde nossa cidade, nosso país, onde nós como igreja, como instituição, nós como cristãos, onde nós estamos nisso. Nós que somos de Cristo, conhecemos a justiça plena. Como nós agimos, como a gente tem trabalhado, como a gente tem tratado, Ele olha por nós. E Ele vai executar também o juízo sobre nós, para o nosso bem, para a glória dEle. Se for necessário, que a gente aprenda enquanto é tempo, que a gente aprenda a cuidar uns dos outros, a abençoar uns aos outros, e que Deus nos use para abençoar quem mais precisa,
para olhar com graça e misericórdia. Amém? Vamos orar? Vamos terminar esse tempo. Tem um microfone aqui embaixo, pastor. O senhor pode orar por nós?